Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 5. Motivos que nos recomendam esta devoção. Artigo 1. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Número 135. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus. Quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz? Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e de Maria, que pelas mãos da Santíssima Virgem se entregar inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis e que não reservar nada para si. Nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o podem pagar. Número 136. As outras congregações, associações e confrarias, eretas em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que promovem grande bem ao cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva. Não prescrevem a seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações. Deixam-nos livres em todas as outras ações e instantes de sua vida. Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e todos os momentos da vida, de sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações mais importantes como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e a Maria em virtude da nossa oferta, a menos que o retratemos expressamente. Que consolação! Número 137. Além disso, como já ficou dito, não há outra prática como esta, pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade, que se insinua até nas melhores ações. E nosso bom Jesus nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Mãe Santíssima todo o valor de nossas boas obras. Se mesmo nesse mundo ele dá o cêntuplo àqueles que, por seu amor, abandonam os bens exteriores, temporais e caducos, conforme Mateus capítulo 19, versículo 20, em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até seus bens interiores e espirituais? Número 138. Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Diz São Bernardo, ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que pudermos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele e experimentaremos mais ainda sua liberalidade, durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Artigo 2. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Número 139. Segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela, obedecendo-lhe durante 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se confunde, quando reflete seriamente nesta atitude da divina sabedoria encarnada, que não quis, embora podendo, dar-se diretamente aos homens, preferindo fazê-lo por intermédio da Santíssima Virgem, que não quis aparecer no mundo em plenidade viril,
independentemente de quem quer que fosse, mas como uma criancinha, dependendo dos cuidados de sua Mãe Santíssima e mantida por ela. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus seu Pai e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que se submetendo a em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E ele deu mais glória a Deus seu Pai durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, a pregar por toda parte, a converter os homens. Oh, que grande glória damos a Deus, submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus. Com um exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-nos a Maria, a exemplo de seu Filho? Número 140. Lembremos aqui, para a prova da dependência que devemos ter para com Maria, o que já ficou dito dos números 14 ao 39, citando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta dependência. Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela somente, só produz outros filhos por meio dela, e só por intermédio dela nos comunica suas graças. Deus Filho foi formado para todo mundo por ela, e não é senão por ela que é formado todos os dias e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros de seu corpo místico, e só por ela nos dispensa seus dons e favores. Depois de exemplos tão claros e instantes, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos? Número 141. Eis algumas passagens dos Santos Padres que escolhi como prova do que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem-deus e o outro puro homem. De um Maria é mãe corporal, do outro mãe espiritual. Tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isso nos vem por suas mãos. Número 142. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-as a Maria, a fim de obtermos por ela o que ele nos quer dar. E também redunda em glória para ele receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, a fim, diz São Bernardo, de que a graça volte a seu autor pelo mesmo canal por onde veio. É o que fazemos por meio de nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de por nós mesmos aproximar-nos de sua majestade infinita. É por isso que servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Número 143. Além disso, é uma prática de grande humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva a si mesma rebaixa a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, conforme a carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se vos rebaixais, crendo-vos indignos de aparecer diante dele e de vos aproximar dele, ele desce, rebaixa-se para vir até vós, para comprazer-se em vós e para vos elevar. Quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem medianeiro, Deus se esquiva e não conseguimos atingi-lo. Oh, quanto ele ama a humildade de coração! E é a esta humildade que convida esta prática de devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso Senhor, por misericordioso e doce que ele seja,
mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem, tanto para comparecer diante de Deus, como para lhe falar, aproximar-nos dele, oferecer-lhe qualquer coisa, para nos unirmos ou nos consagrarmos a ele. Artigo 3. Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Inciso 1. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Número 144. Terceiro motivo, a Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela o faz imergir no abismo de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Constitui-se seu penhor, seu suplemento, seu tudo para com Jesus. Como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela. De um modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que São João Evangelista diz de si próprio, que ele a tomou como um bem para a sua casa. Número 145. É isto que produz na alma fiel uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua boa Senhora. Já não procura como antes o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, pois, tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens e de que ele não dispõe, e esse tesouro é Maria. É o que o faz aproximar-se de Nosso Senhor sem receio servil nem escrupuloso e rezar com extrema confiança. É o que o faz adquirir os sentimentos do devoto e sábio Abade Roberto, o qual, aludindo à vitória de Jacó sobre um anjo, dirige à Santíssima Virgem estas belas palavras: Ó Maria, minha princesa e Mãe Imaculada de Deus Homem Jesus Cristo, é meu desejo lutar com este homem, isto é, o Verbo Divino, armado não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó, quão poderoso e forte é para Jesus Cristo quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente o Todo-Poderoso. Inciso 2. Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis a seu Filho. Número 146. Esta bondosa Senhora purifica, embeleza e torna aceitáveis a seu Filho todas as nossas boas obras, porque por esta devoção as damos todas a Ele pelas mãos de sua Mãe Santíssima. Primeiro, ela as purifica de toda mancha de amor próprio e do apego imperceptível à criatura, apego que se insinua insensivelmente até nas melhores ações. Desde que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas, estas mesmas mãos que não foram jamais manchadas nem ociosas e que purificam tudo o que tocam, tiram do presente que lhe fazemos tudo o que pode deteriorá-lo ou torná-lo imperfeito. Número 147, segundo, ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha-a no centro de um grande e magnífico prato de ouro e a apresentava assim ao rei da parte do ofertante. Nessas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Número 148, terceiro. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus.
Se algo damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e glorificamos, logo ela louva e glorifica a Jesus. Hoje, como outrora, quando Santa Isabel a exaltou, ela canta quando a louvamos e bendizemos. Minha alma glorifica ao Senhor, conforme Lucas 1,46. Número 149, quarto. Faz Jesus aceitar estas boas obras, por pequeno e pobre que seja o presente que ofertamos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando apresentamos alguma coisa a Jesus de nossa própria iniciativa e apoiados em nossa própria capacidade e disposição, Jesus examina o presente e muitas vezes o rejeita, em vista das manchas que a dádiva contraiu do nosso amor próprio, como antigamente rejeitou os sacrifícios dos judeus por estarem cheios de vontade própria. Quando, porém, lhe apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua bem-amada, tomamo-lo pelo seu lado fraco, se me é permitida a expressão. Ele não considera tanto a oferta que lhe fazemos como sua boa mãe que lhe apresenta. Não olha tanto a procedência do presente como a portadora. Deste modo, Maria, que nunca foi repelida e, pelo contrário, foi sempre bem recebida, faz que seja agradavelmente recebido pela majestade divina tudo o que lhe apresenta, pequeno ou grande. Basta que Maria lhe o apresente para que Jesus o receba e acolha. Conselho valioso é o que dava São Bernardo aos que dirigia no caminho da perfeição. Quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queirais ser rejeitados. Número 150. E como vimos no número 146, a própria natureza não inspira aos pequenos como agir em relação aos grandes? Por que não há de levar-nos a graça a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós e diante do qual somos menos que átomos? Tendo além disso uma advogada tão poderosa que não foi jamais repelida, tão habilidosa que conhece os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não se esquiva a ninguém, por pequeno e mal que seja. Referirei mais adiante a verdadeira figura das verdades que afirmo na história de Rebeca e Jacó, conforme o capítulo 6. Artigo 4. Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Número 151, quarto motivo. Esta devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito, apesar de a isso estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Daí um perfeito servo desta amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente, como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que revogue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama a Deus com amor puro e desinteressado e que preza mais a glória e os interesses de Deus que os seus próprios? Artigo 5. Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Número 152, quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor, e nisso consiste a perfeição do cristão. Inciso 1. Esta devoção é um caminho fácil. É um caminho fácil. É um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade.
Aí se encontram sem dúvida rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa mãe e senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que em verdade este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que trilharam este caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. Número 153. A que atribuir, então, dirá algum fiel servidor dessa boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros que não lhes são devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam. Ou então andam em trevas interiores e em aridez de deserto onde não pinga nenhuma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que eles são tão desprezados? Número 154. Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os servidores de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, mérito e glória. E mais que onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia, eles não se detêm e, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente, como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. E creio que uma pessoa que quer ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem que torna doces as cruzes, do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar. Inciso 2. Esta devoção é um caminho curto. Número 155. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade e, consequentemente, com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o nosso próprio esforço, pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias assinaladas sobre seus inimigos. Estes hão de querer impedi-lo de avançar, ou obrigá-lo a recuar, ou derrubá-lo. Mas, apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele, sem cair, sem recuar, sem mesmo se atrasar, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos e em pouco tempo. Número 156. Por que viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra, e por que esses poucos anos que aqui viveu, passou-os quase todos em submissão e obediência à sua mãe? É que, tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida, viveu longamente e mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas, embora este tenha vivido mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu longamente porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima para obedecer a Deus, seu Pai? Pois, primeiro, aquele que honra sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra a Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo,
Em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal, que está em Eclesiástico capítulo 3, versículo 5, que nos diz que tua caridade para com teu pai não será esquecida. Segundo, porque conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, que está no Salmo 91, versículo 11, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. É no seio de Maria, que envolveu e gerou um homem perfeito e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Inciso 3º. Esta devoção é um caminho perfeito. Número 157. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra que nada somos. Como se fez isso? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós, por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se e uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estritamente, sem temor de repulsa. Aquele que é, quis, enfim, vir ao que não é, e fazer que aquele que não é se torne Deus, ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outrosim é por Maria que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de nos enganar. Número 158. Ainda que me apresentem um caminho novo para ir a Jesus, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu haveria de preferir a este, tão perfeito caminho imaculado de Maria, via ou caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombra de trevas. E quando meu amável Jesus vier em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque, como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. Inciso 4. Esta devoção é um caminho seguro. Número 159. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática preconizada por mim não é nova. É tão antiga que não se pode, como diz Boldon em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos.
Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontram-se vestígios dela na igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem em presença de seu diretor e de um modo bem edificante. Pôs a corda ao pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre o altar uma quantia em dinheiro, como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. E assim continuou tão fielmente que na hora da morte mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Valtier de Birbach, parente chegado do Duques de Lovaina, que aí pelo ano 1300 fez esta consagração à Santíssima Virgem. Esta devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, quando se tornou pública. Número 160. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha em 1611 e na Alemanha. A instâncias de Felipe III, obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Royas, a espalhar esta devoção por toda a Espanha e Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata com piedade e erudição da antiguidade, da excelência e da solidez desta devoção. Número 161. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia, no século XVII. O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo padre Cornélio Alápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre esta devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, e seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, em nome dos congreganistas de Colônia, um pequeno tratado dessa devoção. O duque, que era então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar quanto pudessem esta sólida devoção. Número 162. O cardeal de Beroli, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram e moveram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inventar novidade e superstição, escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório e serviram-se, ou antes o demônio por seu ministério, de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande e santo homem só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência e às suas objeções, contida no tal libelo, um pequeno escrito em que as refuta energicamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo. E é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca de seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. Número 163. No livro de Boldon, já citado no número 150, encontram-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção, dos teólogos que a examinaram. Pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu,
das milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais Papa algum a tenha condenado, nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo? Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Número 164, segundo. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina, pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular, fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças e tão unida e transformada em Deus, a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? É verdade que, à vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez, em certos tempos, retardar a união divina. Mas não Maria, como já disse e direi sempre, sem me cansar. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos a Lures nos números 20 e 21. Número 165. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, muito mais que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz São Germano de Constantinopla, seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno, contra a qual ela vos garantirá. Número 166. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes, de falar-lhe frequentemente. É esta a opinião de um santo que acrescenta que, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Número 167. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz. E embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom, e isto mesmo não tão facilmente como outro qualquer. Mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade. Número 168. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão, comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar seguro e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e que eu lhe apresento.
É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil, devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto, em que pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro, que de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Número 169, sexto motivo. Esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus. Visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro à alma todo escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Número 170. Sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me de citar uma passagem histórica que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina do convento de Langeac em Auvergne, a qual morreu em odor de santidade neste mesmo lugar em 1634. Não tinha ela ainda 7 anos, quando em uma ocasião, sofrendo tormentos de espírito, ouviu uma voz que lhe disse que, se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e a Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia esta devoção. E tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu com ela os rins e a usou até a morte. Depois deste ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram, e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas que fizeram grandes progressos, entre outros Jean-Jacques Ollier, que instituiu o seminário de São Sulpício, e a muitos outros padres e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia, a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse: Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Artigo 7. Nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. Número 171, sétimo motivo. O que pode ainda nos levar a abraçar esta devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo, pois praticando-a, exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve dos sofrimentos. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações seja, até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem à conversão dos pecadores ou à liberdade das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se conhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório sem fazer quase nada mais do que aquilo a que cada um de nós está obrigado em seu estado? Número 172. Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório, bem infinito,
maior que criar o céu e a terra, pois é dar a uma alma a posse de Deus. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isso bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores, do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria e por desinteressada caridade, torna-se em verdade bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se, à hora da morte, que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento, que glória na eternidade! Artigo 8. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. Número 173. Oitavo motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável de perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham. Esta infelicidade provém, como já o demonstrei, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por essa devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositário universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemos-lhe como um bom filho à sua mãe: guarda o bem que te foi confiado, isto é, minha boa mãe soberana. Reconheço que até o presente muito mais graça tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço. E minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guarda este tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. Recebei em depósito tudo que possuo, e conservai-mo por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei, e se me sustentardes, não cairei, e se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. Número 174. É o que diz São Bernardo para inspirar-nos esta prática. Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não fatigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto de salvação. E o mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta não diminua. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que nosso Senhor castigue os pecadores. Número 175. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel, que por sua fidelidade a Deus, repara as perdas que Eva, infiel, causou por sua infidelidade, e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso um santo a compara à âncora firme, porque os retém e impede de sossobrar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não se firmarem nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança como uma âncora firme.
Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros com o fito de perseverar na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes, os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como uma âncora firme. Os arrancos da tempestade desse mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados os que nela buscam abrigo como na arca de Noé. As águas do dilúvio de pecados que afogam tanta gente não lhes farão mal, pois os que se guiam por mim não pecarão, diz ela com a sabedoria. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe e virgem fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais à sua palavra. A Virgem Maria ama aqueles que a amam, e não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os por uma grande abundância de graças, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu Filho. Número 176. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo o que lhe entregamos em depósito, e desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, de guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa, a quem eu confiasse 1000 escudos, seria obrigada a guardá-los para mim, de tal modo que, se por negligência sua, meus 1000 escudos se perdessem, seria ela com justiça a responsável. Mas isso não acontece, pois Maria, a Virgem fiel, jamais deixaria se perder, por sua negligência, o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra, do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Número 177. Pobres filhos de Maria, extrema é vossa fraqueza, grande vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. Sois, eu confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais por isso a coragem, consolai-vos, regozijai-vos, eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vosso ouro e prata nos cofres já forçados pelo espírito maligno que vos roubou, cofres por demais exíguos e fracos e velhos, para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda e a água ficará contaminada. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tonéis que já contiveram vinho ordinário, ficará estragado e o perdereis. Número 178. Embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes, a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido como sois vós. Porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios, que buscam e espreitam, noite e dia, o momento próprio para o ataque. Estragareis com o mau odor do amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, tudo o que Deus vos dá de mais puro. Depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual, e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne de devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graça e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como uma torre de marfim. Número 179. Oh, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia tudo e por tudo. Ele é todo de Maria e Maria é toda dele. Pode dizer afoitamente com Davi, Maria foi feita para mim?
Ou com um discípulo amado, eu a tomei como toda a minha riqueza? Ou com o próprio Jesus Cristo, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas? Número 180. Se algum crítico, ao ler isto, achar que falo exageradamente ou por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso e crítico que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam, e é para elas, afinal, que eu escrevo. Número 181. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e a mais generosa de todas as puras criaturas, não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. E por um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi, isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. E por conseguinte, se uma alma se lhe entrega sem reserva, ela se dá a esta alma também sem reserva, se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. Número 182. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio combaterei meus inimigos e os porei em fuga. Pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar.